When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. Então, conheci a Jéssica há 2 anos, quando eu voltei de missão, 2 anos e alguns meses. Logo quando eu voltei de missão, do dia seguinte fizemos uma festinha para poder comemorar minha volta, tão especial. E daí eu conheci ela chegando na minha casa, nunca tinha visto. Chegou com uma cara emburrada, achei que tinha alguma coisa contra mim. Ah, vai, tá bom, não vou conversar com ela também. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Comecei a conversar um pouquinho. Eu falei, não, vou conversar um pouquinho com ela assim. E aí a gente começou a se conhecer mais. Ela foi pra missão, voltou. E aí a gente iniciou nosso namoro há 1 ano atrás. É interessante, tipo, a maneira realmente como se desenvolveu isso. Não foi só um namoro onde a gente andava junto de mão dada, de vez em quando saía, se beijava e tudo mais. Era realmente uma relação de muita amizade. Ela sempre confiava para contar tudo pra mim, em que eu também tinha confiança de poder contar tudo pra ela. Ela sempre me ajudou a crescer tanto espiritualmente e sempre esteve ao meu lado para poder me apoiar para crescer nas minhas metas materiais. Lembro do que ela me perguntou logo quando a gente começou a namorar, por que eu queria namorar ela, e essa foi a única pergunta que eu não tinha me preparado para poder responder, que foi qual era o meu objetivo. E aí a mesma coisa. E o objetivo que eu tinha foi realmente a primeira lição que ela me mostrou quando a gente começou a namorar. Que a gente tinha que se preparar para ter um futuro junto. Que a gente tinha que se preparar para poder ter a nossa família. Que a gente tinha que se preparar para poder ter os nossos filhos. Para a gente poder retornar a presença de nosso Pai Celestial como família. Então, desde aquela época, ela começou a me ensinar o que eu deveria fazer para retornar à presença do Pai Celestial. Então eu gostaria de dizer que eu te amo, amor. É o que realmente dentro do coração. Eu agradeço todos os dias ao Pai Celestial por Ele ter colocado você em minha vida. Por Ele ter colocado essa moça especial para poder ser minha esposa, a mãe dos meus futuros filhos, minha rainha e minha deusa do outro lado dessa vida. Então, talvez o Pai Celestial não poderia ter me dado um presente maior do que ter você do meu lado. Honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades. Eu conheci
conheci o Kevin, na verdade eu vou falar a primeira vez que eu vi, né, o Kevin. Foi bem na casa dele, né? Estavam fazendo uma comemoração para ele. Ele tinha cumprido a missão, tinha chegado de missão. E me chamaram e eu fui, né? Nem tinha amizade com a família dele. E fui lá, e fui pra casa dele lá. Eu lembro que quando eu saí, eu cheguei no portão da casa dele e eu olhei pra ele bem séria e subi na casa dele, nem falei oi, não falei nem nada. Foi muito engraçado, né, esse dia, né? E é interessante que desde o momento que a gente se viu, né, depois a gente começou a conversar bastante no Facebook, a gente começou a se tornar amigos, né? Então ele começou a se tornar uma pessoa que eu comecei a confiar bastante nele. E eu acredito que ele também confiava em mim, né? Porque nós compartilhávamos várias coisas juntos, né? E eu lembro uma vez que, até que um pouquinho antes de ir para a missão, a gente estava conversando sobre relacionamentos, essas coisas, e chegou ao tempo que eu percebi que eu acho que ele estava gostando de mim. E sei lá, eu cheguei até a falar pra ele que depois da missão a gente ia ver o que ia dar, né? Deixa eu ir pra missão pra saber o que ia dar. E eu cheguei e fui pra missão, né? E quando eu voltei da missão, eu lembro que, nossa, foi bem estranho. Mas eu lembro que eu cheguei na ala e todo mundo, nossa, oi, Gê, não sei o que, e o pessoal me abraçando e tal, e ele foi a única pessoa que não me abraçou. Eu não sei o porquê isso aconteceu, mas eu sei que isso mexeu comigo. E eu falo pra ele até hoje que isso mexeu muito comigo. E eu lembro que eu acho que uma semana depois, eu fui conversar com ele na casa dele. Eu cheguei, fui lá na casa dele, porque eu queria conversar com ele, né? A Toninha ficou agoniada, ficou assim, o que você quer com meu filho, né? Eu falei assim, eu posso conversar com ele em particular? Daí ficou aquela tensão assim, mas eu fui conversar com ele. Fui conversar com ele porque eu tava sentindo algo diferente por ele, né? E na missão o Senhor estava me mostrando muitas coisas. Então, eu queria conhecer melhor ele. Eu sei que eu só ia conhecer melhor ele se eu chegasse e fosse namorar com o Kevin. Eu deixei uma abertura pra ele, né? Tipo, jogando a indireta que ele poderia pedir eu em namoro. Talvez vocês todos vão rir, mas foi basicamente assim. E fomos no templo, até que teve caravana. Eu acho que ele se aconselhou com o Senhor, com certeza ele se aconselhou, eu também me aconselhei. E só tava esperando o momento dele me pedir em namoro. Foi até engraçado, ele me pediu em namoro na capela, na Sacramental. Onde é o Sacramental. Tava tocando piano e ele chegou em mim, né? Posso conversar com você? Eu falei, pode. E eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eu acho que ele também tava muito nervoso. Foi muito engraçado. E ele pegou e falou assim pra mim assim, você aceita namorar comigo? Aí eu pensei, olhei pra ele, fiz aquela cara, aquele charme. E falei assim, quais são as suas intenções, né? Qual que é a intenção dele querer namorar comigo? Aí ele rapidamente respondeu, te levar ao templo. Aí falei, dei risada assim, falei, tá bom, eu aceito a namorar com você. Foi muito engraçado, né? Eu fiquei 3 dias sem dar um beijo no Kevin. Ele ficou louco, mas foi legal, foi legal. Eu não me sentia segura, não sei, é muito estranho. Você acaba de chegar da missão e você fica estranho de ter um contato a mais com a pessoa, né? Mas foi bem interessante depois da nossa caminhada, né, junto no namoro. Nós nos divertimos muito, aprendemos muitas coisas juntos e a cada provações ou coisas que aconteciam com a gente assim, referente a sentimento, eu pude perceber que realmente ele sempre estaria do meu lado. Eu sempre perguntava ao Senhor se realmente ele era o meu eterno companheiro.
E o Senhor sempre me respondia, não a palavra sim, mas em sentimentos. Quando eu olhava para o Kevin, eu sentia a necessidade de sempre estar ao lado dele, de querer ficar com ele, de ajudar ele, de receber sempre a orientação dele. Eu sempre procurava ele para poder desabafar, né? O nosso namoro começou de uma maneira muito boa, nós éramos amigos, né? Então só começamos a nos conhecer melhor. Eu realmente consegui e ainda continuo me apaixonando por ele, né? Todos os dias. E ele é uma pessoa que se tornou muito especial para mim. O Kevin é um menino de ouro, né? Todo mundo fala, você teve a sorte grande. Realmente eu afirmo isso, eu tive a sorte grande. Eu tenho a sorte grande de estar com ele e de poder casar com o Kevin agora. Kevin, sabe que eu te amo muito, né? O Senhor, Ele me mostrou a pessoa certa para ficar do meu lado para a eternidade. E eu quero isso, eu quero viver com você eternamente. Eu te amo muito, tá bom, Kevin? Beijo. Kiss me under the